Olá, irmãos, tudo bem? Essa é a nossa primeira aula da Escola Bíblica Virtual. Como a gente está chamando nossos encontros aqui online pelo Google Meet para nos edificarmos mutuamente. A gente escolheu o livro Coronavírus e Cristo, escrito pelo John Piper, para que a gente possa meditar um pouquinho melhor sobre o que a Bíblia tem a nos dizer nesse momento de pandemia. Colocamos no grupo. O livro ele é distribuído gratuitamente pela editora Fiel. Vocês podem ter edição impressa. Existe também a versão em e-book, que também está disponível no site da Fiel. E a versão em audiolivro. Tem playlist no YouTube, no Spotify, no Deezer, em que você pode ouvir o livro se o irmão ou a irmã não puder ler. Então, começando já a falar do livro, né, o John Piper ele traz na introdução um pequeníssimo resumo sobre o coronavírus, sobre o surgimento dele. Ele fala apenas da primeira morte, que foi em dezembro de 2019. Ele menciona os continentes por onde o vírus se disseminou em ordem cronológica para dar uma dimensão da velocidade de contaminação do vírus, né, até chegar aos Estados Unidos, e no caso da gente aqui no Brasil. Nós aqui vamos dar alguns detalhes sobre o surgimento do coronavírus e da pandemia de Covid-19, não apenas para informar aos irmãos, mas porque os detalhes que vamos adicionar aqui serão importantes no futuro quando partirmos para o estudo de outros capítulos. Mas antes de mencionar o surgimento do coronavírus, a gente quer chamar a atenção para alguns pontos, né, que eu gostaria que os irmãos tivessem em mente em relação a essa apresentação sobre o surgimento da doença. Como eu falei, em primeiro lugar, o objetivo aqui, nesse primeiro momento, é apresentar com mais detalhes o surgimento da Covid-19. Mas, nessa apresentação, nós não pretendemos refutar mitos, porque existem várias narrativas, várias histórias que tentam dizer coisas como o vírus surgiu em laboratório, foi criado, enfim, mas esse não é o nosso objetivo. Então a gente só vai fazer o seguinte, montar um cenário para entender de maneira bíblica e fiel a nossa situação atual. Porque eu falei montar um cenário, os detalhes que a gente vai acrescentar aqui, eles serão importantes para, no momento em que, especialmente na segunda parte do livro, o John Piper começar a falar da interpretação que a gente precisa ter desse momento, a gente tem um pouco mais de dimensão do que ele está querendo dizer, para onde que a gente tem que olhar, que causas a gente tem que analisar, para a gente não ter uma visão reduzida dessa situação. E aí tem um ponto que também precisa estar bem fixado na mente dos irmãos, que é o seguinte, que a partir dessa aula, na primeira parte do livro, nós vamos iniciar uma reflexão acerca das convicções necessárias para uma postura bíblica e fiel. Às vezes a gente quer uma resposta fácil para situações como essas, uma resposta que seja simples, mas situações complexas exigem respostas complexas. E ainda assim, por mais que a gente tenha uma resposta que é bíblica e fiel, uma postura bíblica e fiel, todas as perguntas não serão respondidas. Por exemplo, por que Deus mandou o coronavírus e não outra doença, e não um furacão, e não uma outra catástrofe natural? Considerando que, partindo do pressuposto que Deus mandaria essas coisas arbitrariamente, a seu bel prazer, que é uma coisa que a gente vai analisar ao longo das aulas, né? Por que nesse tempo? Por que não no futuro? Por que não antes? Essas perguntas e outras não serão respondidas, ou talvez se forem, não serão tão fáceis assim de ser assimiladas, né? Como respostas do tipo 1 mais 1 igual a 2. Esse tipo de situação não cabe uma resposta simplista. Então, para a gente interpretar melhor as nossas circunstâncias atuais, o John Piper deixa bem claro, eu acho que isso é muito importante para a gente, que precisamos refletir sobre as convicções para essa interpretação, né? Para olhar para o nosso redor e entender o que a vontade de Deus está nos indicando, nós precisamos de critérios. E o John Piper ele vai fazer na primeira parte apontar que critérios são esses que precisamos nos apropriar, ter em nosso coração para olhar para a pandemia e estarmos seguros de que Deus nos guarda e que Ele tem o controle de todas as coisas. Antes de ir direto para o capítulo 1, nós, como eu falei, vamos apresentar sobre o surgimento da pandemia de coronavírus. Mas antes de começar em 2019, nós precisamos voltar no tempo até 1958 e a Grande Fome na China. Durou 3 anos, entre 58
e um período, como diz o subtítulo do slide, né, de escassez, desastres e opressão. Foi um dos períodos mais graves da história recente da China, porque o Rio Amarelo, que é o terceiro maior rio do mundo e está na China, ele teve 2 enchentes nesse período. Então, as lavouras da população chinesa, que na época era em sua maioria rural, ficaram inutilizadas. E então, crises de fome que já eram recorrentes, mas ainda assim elas não chamavam tanto a atenção do governo chinês, porque eram em populações muito pequenas e localizadas na China, apesar de serem bastante recorrentes. Esse período da Grande Fome foi bastante influenciado por essas enchentes do Rio Amarelo. Os camponeses não podiam plantar. Além disso, teve uma estação de seca, nesse período de 3 anos, o que piorou a situação e a inutilização das lavouras. Fazendo um adicional a isso tudo, tinha as políticas chinesas de controle social e planejamento familiar, que eram restrições ao casamento, principalmente em relação à idade. Homens casavam com 20, só poderiam casar a partir dos 20 anos e as mulheres aos 18. Quem casasse antes disso era punido, e a punição dependia, ia desde multa até prisão. E por que esse tipo de punição? Principalmente as meninas chinesas, elas eram vendidas para os senhores ou da indústria nas cidades ou senhores rurais. Então, quando elas saíam das suas aldeias, isso significava, na mentalidade do governo chinês, uma perda de mão de obra no futuro, porque os filhos dos senhores da indústria ou os senhores rurais, né, da elite rural, eles não pegariam no trabalho braçal. E por isso esse tipo de restrição, até para evitar, de novo, na mentalidade do governo chinês, esse tipo de êxodo da mão de obra. Além disso, tinha multas para quem tivesse mais de 2 filhos nesse período, exatamente para tentar controlar a densidade populacional, para diminuir o impacto das crises de fome e da miséria, que era bastante comum no interior da China. Nessa imagem a gente vê pessoas numa fila para pegar comida no centro comunitário. Nesse período de fome, obviamente, a comida que já era racionada por se tratar de um governo comunista se tornou ainda mais racionada. Na próxima imagem, como a gente está vendo, são pessoas cavando valas comuns. Nesse período, a China tinha uma população de em torno de 900 milhões de pessoas e 36 milhões morreram de fome, por conta da fome. Uma outra coisa que abalou bastante também a China foi mortalidade infantil, por conta da fome. Na pirâmide etária da China, a geração entre 1958 e 1961 praticamente não existe. Isso significa que a China teria perdido de 1 a 2 gerações de pessoas, de trabalhadores, de cidadãos, enfim, que poderiam ajudar a criar recursos para superar as crises. E, por conta disso tudo, o governo chinês decidiu responder. E o que fez o governo chinês? A partir da Revolução Cultural, foi uma medida do governo da China de intensificar certas medidas que já eram tomadas antes dessa crise causada pela Grande Fome. Algumas ações foram feitas e a gente vai destacar apenas algumas aqui, para facilitar a nossa compreensão do que o John Piper quer dizer, né, e adiantando alguns pontos que serão vistos futuramente. Então, o primeiro é a Lei de Propriedades Rigorosas, o que isso significa? Como a gente está falando de um governo comunista, as propriedades passaram a ser todas controladas pelo governo. Então, para tentar gerir melhor as crises de fome, o governo ele decidiu que deveria ser mais rigoroso em definir os limites das propriedades, principalmente na zona rural. Isso significa que se você fosse um camponês na China e tivesse uma lavoura que não tivesse registrada no governo, você provavelmente tomaria uma multa. Se persistisse no erro, poderia ser preso, inclusive, dependendo do tamanho da propriedade, às vezes até pena de morte. As restrições a vínculos sociais também se tornaram mais rígidas. Por exemplo, multa a casamentos realizados antes da idade mínima, e gravidez, porque é nesse momento que surge, principalmente em 1970, a política do filho único, que ficou bastante conhecida até recentemente, em 2015, quando o governo resolveu afrouxar e permitir que os chineses tivessem até 2 filhos. Por conta das crises de fome, a opção do governo chinês foi tentar
forçar a população, por meio de punições, a terem apenas um filho. E depois surgiram vários problemas, a ponto de, em 2015, resolverem mudar a lei. E mesmo com esses problemas todos, esse tipo de restrição permaneceu até 4 anos atrás. E, além disso, o governo intensificou a propaganda ideológica. O que isso significa? Que ele tentou, através da comunicação pública, reforçar a ideia de que todas essas medidas rigorosas eram necessárias. Se não fosse dessa maneira, as crises de fome e a miséria não seriam superadas. Então, desde da propaganda política mesmo, comunicação do governo, até os currículos escolares, teve uma articulação, uma política organizada para que as novas gerações vissem essas medidas como extremamente necessárias para vencer esse quadro de crise. Mas isso não ajudou muita coisa, as crises de fome continuaram, e em 1978, o governo chinês ele permitiu que os camponeses criassem animais selvagens para o consumo. E isso aqui é muito importante porque, além do mercado de peles e de outros itens de luxo que já existia a partir da criação de animais selvagens, agora a carne desses animais poderia ser consumida. As grandes fazendas, elas cuidavam principalmente dos grãos, né, eles não tinham como concorrer com as fazendas do Estado. Então, para eles, a saída foi começar a criar ursos, morcegos, cobras, tigres e qualquer tipo de animal selvagem que tivesse disponível para poder se alimentar e também vender, né, em feiras, mercados, enfim. A política do governo era basicamente essa. Desde que você não fique na miséria e nem passe fome, você pode criar o bicho que você quiser. Mas isso também gerou um problema no futuro, que é o seguinte: vendo o aumento da criação de animais selvagens, o governo, em 1988, tornou a criação de animais selvagens propriedade do governo. Ou seja, o governo passou a controlar esse tipo de produção e as pessoas que quiseram continuar criando animais selvagens para o seu próprio sustento deveriam não só apenas depender do governo, das diretrizes do governo para gerir seus recursos, mas também elas deveriam aumentar sua produção para, de alguma maneira, satisfazer os critérios do governo. E esse tipo de decisão levou à industrialização do setor. Porque, pensa num exemplo, uma fazenda de ursos, ursos negros, que são comuns na China. Se em 1978 um camponês podia criar 3, 4 ursos, isso colocando eles em gaiolas, em jaulas, em condições muito precárias, agora, com o apoio do governo, ele tem condições de criar 50, 100, 200 ursos. E isso gera um problema, que é o seguinte: cada animal, cada espécie tem suas doenças específicas. Então, quando se coloca muitos animais da mesma espécie no mesmo lugar, confinados em condições que são bastante questionáveis, condições de higiene, isso implica que é muito mais provável que esses animais sejam contaminados pela mesma doença mais rápido. E por conta disso a gente chega no coronavírus em 2019. Por quê? Vamos olhar um pouquinho para essa escala de produção. Então aqui tem uma foto de uma fazenda de raposas na China, e como eu falei, não só a pele delas é retirada para a confecção de itens de luxo, mas também a carne é vendida em mercados e abatedouros públicos. E exatamente por conta dessas leis que eu mencionei anteriormente, a China tem facilidade para gerir esse tipo de produção de animais selvagens, e isso não preciso dizer que é bastante questionado por outros países, principalmente aqui no Ocidente, e também por instituições de defesa dos direitos animais. Entretanto, a China continua fazendo isso, e parece não ter recuado mesmo com a crise de Covid. Como eu tinha mencionado, por conta da industrialização do setor, essa produção que é enorme, ela precisa ser escoada para algum lugar. Então, esses animais e a carne deles são vendidas em abatedouros públicos. E essa é apenas uma das fotos mais, aliás, menos agressivas que a gente pode achar. E só por essa imagem dá para ter uma noção da condição em que esses abatedouros se encontram. As gaiolas com os animais são sobrepostas, uma em cima da outra. Tem animais de todas as espécies. Só nessa imagem aqui dá para ver gatos, dá para ver porcos,
dá para ver algumas aves ao fundo, pessoas manuseando os animais sem luvas, sem proteção, e por esses animais estarem, as gaiolas estarem organizadas dessa maneira, então as fezes dos animais, sangue, se eles se machucam, vão se misturando e dos animais de cima vão até os animais da gaiola de baixo. Apesar disso tudo, eu quero dizer que as coisas são assim, não porque os chineses rejeitem naturalmente hábitos de higiene, mas porque a condição dos abatedouros e até os hábitos que as pessoas que estão nos abatedouros têm, como a gente pode ver na foto do sujeito comendo ali em meio a esse lugar, assim, completamente sujo, mal cuidado, enfim, são porque uma série de ações a partir da grande fome na China, lá entre 58 e 61, levaram os chineses a se adaptarem a esse tipo de condição, e não porque eles sejam naturalmente assim. Como também já tinha mencionado antes, esses animais eles saem desse tipo de mercado, das feiras, dos abatedouros públicos, e vão para as casas das pessoas. E aqui eu também quero mencionar que a maior parte dos chineses não come animais selvagens. Hoje isso já foi superado, mas existe uma indústria, principalmente do turismo e dos hotéis, que lucra bastante com isso, porque o consumo da carne de animais selvagens virou um estereótipo da China, que a gente até usa às vezes em piadas preconceituosas, né? Do chinês come cachorro, come escorpião, come bicho esquisito. Mas eu preciso notificar isso, né? Os chineses não comem, mas um setor da indústria do turismo se aproveita dessa imagem para fazer pratos exóticos a partir de animais selvagens. A partir desse ponto, a gente já pode entender melhor o slide seguinte, que eu vou mencionar um pouco sobre como surgiu o coronavírus desde 2019. Tá, irmãos, nesse momento a gente vai olhar um pouquinho, de maneira bem breve, como que surgiu a Covid-19. Então, o coronavírus, ele é um vírus específico de morcegos. Inclusive, recentemente foi descoberto que no Senegal encontraram 7 tipos diferentes de coronavírus em morcegos. Mas, para que esse vírus possa se tornar capaz de infectar um ser humano, o morcego ele precisa ter contato direto com o ser humano ou ter um contato mediado, ou seja, um morcego infectar algum animal que, por sua vez, esse animal, tendo contato com o ser humano, infecte o ser humano. Então, no caso da China, descobriram que esse animal, o pangolim, também conhecido como tatu chinês, ele foi responsável por ser o transmissor do coronavírus para seres humanos. E por que razão? Na China e no Vietnã, além da carne dele ser vista como uma carne de consumo exótico, ela é apreciada nesse tipo de mercado, as escamas dele são retiradas e vendidas na medicina tradicional, como remédio contra impotência sexual, também como uma espécie de anabolizante natural, enfim, existem várias justificativas que usam para vender as escamas do bicho. E aí a questão mesmo que o morcego seja hematófago, ou seja, o morcego que se alimenta de sangue, ele não conseguiria beber o sangue do pangolim, exatamente porque ele é o único mamífero que tem escamas, então isso é bastante difícil. Então, acho que a gente precisa de um lugar em que morcegos, pangolins e seres humanos estejam em contato constante e num espaço muito confinado. E a resposta são os abatedouros públicos que a gente viu. E, inclusive, na imagem está a foto do abatedouro de Wuhan, que provavelmente foi onde iniciou o surto de coronavírus. Fazer esse tipo de trajetória do surgimento do vírus é interessante, porque a mesma situação levou ao surto de SARS, Síndrome Respiratória Aguda, em 2002. Inclusive, para quem não sabe, o nome oficial do coronavírus é Síndrome Respiratória Aguda causada pelo coronavírus número 2. Covid-19 é o nome da doença infecciosa causada pelo coronavírus, surgida em 2019. Então, esse tipo de trajetória, né, de percurso, ele não é novo, ele já é conhecido. Inclusive, já existiam estudos desde 2007
apontando que esse tipo de logística permitiria que um novo tipo de pandemia pudesse surgir, né, especialmente do coronavírus de morcego. Afirmou que a vacina para o coronavírus, que é a única chance de cura real que se tem, pode levar até 4 anos para ser produzida. Ele falou isso numa live com o Tim Keller, que é um autor que a gente usa bastante lá na igreja, já lemos alguns livros dele, inclusive existem 2 classes da Escola Bíblica Dominical usando o livro dele de Romanos. Nessa conversa que eles tiveram juntos, o Francis Collins, dentro da sua função de diretor do Instituto Nacional de Saúde, que é o instituto federal nos Estados Unidos que financia todo tipo de pesquisa na área médica e biomédica, ele está responsável pela supervisão do financiamento, inclusive, na produção da vacina. Ele disse que, sendo bem otimistas, a produção da vacina pode levar, no mínimo, 1 ano e meio, considerando o início da doença. Ou seja, a gente pode esperar que a vacina esteja pronta, no mínimo até a metade do ano que vem. A vacina pronta, né? A gente não está falando da produção industrial, distribuição, enfim. E no período normal, em 4 anos, depois de pesquisa, teste, a vacina está pronta. Além disso, só para dizer quem é o Francis Collins, além de ocupar esse cargo importante dentro das instituições de saúde dos Estados Unidos, ele também é fundador do grupo Biólogos, de pesquisa e divulgação de debates dentro da área de ciência e fé cristã. E o Francis Collins também é um irmão nosso, porque ele é da Igreja Presbiteriana do Tennessee, de um estado americano. Então, não é um irmão num cargo importante, dizendo que a única chance de cura real que nós temos demora esse tipo de tempo, 4 anos, né, considerando o período normal, que nós estamos acostumados de desenvolvimento de vacinas, para que a gente tenha uma saída definitiva para o coronavírus. E o John Piper, ele, voltando para o livro, né, ele não dá todos esses detalhes, mas ele pinta também um quadro em que a situação ela é preocupante, e agora que já estamos nela, já avançamos bastante, ela é desesperadora, inclusive para muita gente foi afetada pela pandemia de maneira mais direta. E com isso eu quero dizer com parentes e pessoas próximas que sofreram e sofrem com o Covid-19, para não dizer problemas psicológicos, problemas econômicos, enfim. E o John Piper afirma que nós ainda não vimos tudo que a pandemia de Covid-19 pode nos trazer. Em que o máximo que podemos fazer é previsões. Nós não temos como determinar e controlar o futuro. Além disso, os eventos do passado, como a gripe espanhola de 1918, apenas servem de aviso. O que ele quer dizer? Como nós somos cristãos, nós acreditamos que um dia Jesus retornará em glória e restaurará todas as coisas. A gripe espanhola, a Covid-19, a peste negra, a gripe suína, enfim, qualquer outro tipo de pandemia que a gente possa imaginar, servem de aviso de que enquanto nós vivemos num mundo que é manchado pelo pecado, a gente vai passar por períodos como esse, mais de uma vez, e de novo enquanto Cristo não retorna. Então, John Piper afirma que a pergunta crucial é o que nos mantém firmes na adversidade. Porque, nesse momento, nós vemos pessoas com diversos discursos sobre o que garante nossa segurança nesse momento tão complicado. Por exemplo, algumas pessoas afirmam que se nós não tivermos o direito de exercer nossa liberdade, de ir e vir, de tomar conta da nossa rotina como se as coisas estivessem seguindo normalmente, apenas usando cuidados básicos, se a gente não tiver esse tipo de exercício de liberdade, nós não nos sentiremos plenamente humanos. Existem pessoas que também afirmam que nós dependemos exclusivamente do governo, que se não tivermos um governo que seja capaz de todas as demandas que são direcionadas a ele, nossa dignidade sendo afetada. Existe também, a gente precisa confiar na ciência, nós temos avanços científicos que hoje nos dão base e fundamento para dizer que quando a ciência achar a cura, os problemas do coronavírus serão resolvidos. Então, como existem esses tipos de
e discurso, a gente precisa se perguntar realmente o que nos mantém firmes nesse momento de adversidade. E, além disso, esse questionamento gera um caminho, uma indicação para uma outra pergunta que é bem antiga e, ainda assim, bastante perturbadora no sentido de que ela mexe muito com a gente. Se Deus é bom e todo-poderoso, por que coisas ruins acontecem? Se a gente crê. Ele escreveu isso na abertura do capítulo. Diz o seguinte: apostar na probabilidade fornece pouca esperança. Nossa esperança não está na probabilidade. Nossa esperança está em Deus. Com isso, não queríamos dizer: é 100% certo que Deus vai me curar, enquanto os médicos só me podem dar probabilidades. John Piper está escrevendo isso aqui porque ele quer evitar dois tipos de postura que a gente vai olhar aqui agora na sequência. Eu trouxe um exemplo dos Estados Unidos, que é recente, um exemplo do Brasil, que é menos recente, mas já adianto que essas situações estão acontecendo ao redor do mundo, em qualquer contexto. Essa foto é de uma festa num lago no estado de Minnesota, nos Estados Unidos, e lá tá chegando o verão, então nos Estados Unidos tem bastante essa cultura das férias de verão, das festas na piscina, que volta e meia aparecem nos filmes americanos, né, principalmente direcionados aos jovens. E exatamente pela maioria do público dessas festas ser jovem, lá eles quebraram a quarentena e as regras de isolamento para poder participar dessa festa. Quando perguntado sobre o motivo, eles responderam: os números dizem que temos pouca chance de morrer, então vamos aproveitar. Inclusive, eles disseram coisas do tipo: vamos todos morrer mesmo, então se eu morrer amanhã ou daqui a 14 dias, como é o prazo do coronavírus, eu aproveitei as minhas últimas férias de verão. Se eu pegar coronavírus ou não e não morrer, foi bom, valeu a pena, porque eu ainda estou vivo para curtir de novo no futuro. É isso aqui que o John Piper chama de apostar na probabilidade, de confiar naquilo que não é certo, que é basicamente o que Paulo fala lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, que comamos e bebamos porque amanhã morreremos. E a gente pode morrer a qualquer momento, então vamos aproveitar tudo possível e viver a nossa vida sem tomar os devidos cuidados. Não só aconteceu nos Estados Unidos, como eu falei, mas tem casos, por exemplo, de no início da pandemia ainda, na Inglaterra, jovens usando o mesmo argumento para viajar a países que estavam próximos de executar o lockdown, como Espanha e Itália, porque, bem, eles eram jovens, tinham pouca chance de morrer. Se morressem, eles teriam feito a última viagem internacional da vida. Essa é a posição de quem arrisca nas probabilidades. Agora, quem tem a outra posição, que é também ingênua, de dizer que eu tô com Deus e ele vai me curar com 100% de certeza, não importa o que vai acontecer, a gente que toma esse tipo de atitude. Isso aqui é da Catedral Global do Espírito Santo, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul, e eles foram, inclusive, processados por charlatanismo, por dizer que eles tinham uma unção contra o coronavírus, que lá o óleo ungido do apóstolo teria uma unção tão poderosa que imunizaria contra qualquer epidemia, inclusive o coronavírus. Isso num período em que ainda os estudos estavam perto de se concluir sobre a questão da transmissão, do tempo de sobrevivência do vírus em superfícies rígidas, sobre efeitos mais graves da doença. Então, no momento que ainda se tinha algum nível de incerteza maior do que temos hoje em relação à natureza do vírus, eles estavam anunciando esse tipo de coisa. Por isso o processo por charlatanismo. Esse é o tipo de postura da pessoa que toma essa posição de achar que Deus tem a obrigação de curá-la ou de livrá-la em 100% das situações. De que por conta disso ela tem um corpo fechado justamente porque ela diz que serve a Deus e nada vai abalá-la. A primeira certeza que a gente precisa ter, que o John Piper afirma, para evitar essas posturas, é de que Deus fala por meio da sua palavra. Nós não vamos explorar isso aqui agora, ele fala melhor disso no próximo capítulo, mas o ponto é que o John Piper ele escreve isso depois de contar a sua experiência com câncer, que ele teve câncer de próstata, e enquanto ele estava indo para o exame, saindo de casa, ele disse que Deus falou com ele, e Deus lembrou ele de um texto. A partir desse texto ele vai desenvolver as outras ideias desse capítulo,
E ele parte desse ponto. Deus fala por meio de sua palavra. Nós precisamos, em primeiro lugar, confiar nisso como nossa fonte segura e fonte da nossa segurança. E o que Deus fala? Deus diz que os salvos não são destinados para a ira. E aqui o texto que ele cita: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Esse texto da primeira epístola aos Tessalonicenses, do capítulo 5, versos 9 e 10, diz claramente que nós, os salvos, não fomos destinados para sofrer a ira divina. E o propósito da nossa salvação é viver em união com Ele, com Cristo, com Deus, né, na comunhão com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E essa comunhão ela é tão poderosa que, ainda que a gente vigie, ou seja, esteja vivo, ou dormamos, ou seja, estejamos mortos, nós permanecemos unidos com Deus por conta da obra de Jesus. O John Piper reafirma isso: por conta dos méritos de Cristo, temos uma firme esperança, ou seja, não é pela nossa perfeição, não é porque Deus viu que os seres humanos estavam carentes e ele resolveu oferecer uma espécie de terapia sobrenatural, não é porque a gente precisava de recursos e Deus disse que é o dono do ouro e da prata, mas por conta dos méritos de Jesus, nós temos a esperança de que nosso destino eterno ele está seguro em Cristo, por conta da obra que Deus realizou nele. Essa esperança que o John Piper menciona, ela está bem traduzida no Salmo 18, que diz o seguinte: o Senhor é minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Então, a gente tem a afirmação de que o Senhor é a nossa cidadela, ou seja, a nossa fortaleza. Ele nos protege. Isso também está na imagem do refúgio. Nele me refugio, ele é meu escudo. A salvação do Senhor, ela é o nosso baluarte, ou seja, o nosso estandarte, né? O socorro que Deus nos traz, ele é evidente para as pessoas que estão ao nosso redor. O Senhor é o nosso libertador, ele nos livra do mal. O Senhor é a força da minha salvação. Ou seja, como a gente viu no texto de Tessalonicenses, a salvação não depende dos nossos méritos, é da força do Senhor que depende a nossa salvação. O salmista, ele diz: o Senhor é a minha rocha. Ou seja, essa certeza que o Senhor é o nosso refúgio não está ligada apenas ao nosso destino eterno, ao nosso futuro, à vida após a morte. É algo presente no presente. O Senhor é a minha rocha. O salmista fala isso, né? Além de ser pessoal, porque é a minha rocha, essa solidez, essa firmeza que existe na salvação do Senhor, ela é atual, presente. E aí o John Piper afirma: a rocha sobre a qual falo está sob meus pés agora. Eu poderia dizer que a rocha está sob meus pés agora apenas porque a esperança, além do túmulo, é a esperança presente. O objeto da esperança é o futuro. A experiência da esperança está no presente. E essa experiência atual é poderosa. Então Piper afirma o seguinte: temos a certeza que vivos ou mortos estaremos com Cristo. Ou seja, esse é o objeto da esperança, é o futuro. Nós estaremos com Cristo, não importa o que aconteça. Mas no presente, essa esperança produz, em primeiro lugar, desejo de buscar o bem do próximo. Se a gente não precisa fazer obras para agradar a Deus, para sermos salvos, porque o nosso destino já está guardado nele, nós agora podemos fazer o bem sem olhar a quem de maneira genuína. Né? Nós podemos ajudar as pessoas ao nosso redor sem nos preocupar necessariamente com o retorno delas e com a aprovação de Deus para saber se ele vai nos aceitar como seus filhos ou não. Ele já realizou essa obra por meio de Jesus na cruz. Então, o desejo de ajudar o próximo se torna genuíno. Além disso, o desejo de não desperdiçar as nossas vidas. Por que razão? Porque se o meu destino está seguro em Deus, de que eu estarei com Ele na eternidade, então, enquanto Ele me mantém vivo, eu tenho um propósito aqui. Nós temos um propósito aqui enquanto Deus nos mantém vivos. Então, nós não podemos desperdiçar nossas vidas, nós não podemos agir como as pessoas que apostam na probabilidade. As pessoas que dizem que necessitam exercer seus direitos de liberdade, mesmo que isso ponha em risco sua própria vida. Então, o John Piper, ele
foca bem nesse ponto, de que nós não podemos desperdiçar o tempo, a energia, a saúde que Deus nos deu. E por fim, o desejo de fazer Cristo conhecido, porque se quem garante essa esperança para mim é Cristo, e eu quero fazer o bem às outras pessoas, para que elas tenham esse bem em plenitude, eu preciso fazer com que elas conheçam a obra que Cristo realizou em mim. Isso John Piper tira desse texto de 2 Coríntios 12:15, em que Paulo diz aos coríntios: eu de boa vontade gastarei e me deixarei gastar em favor de vocês. Ou seja, Paulo ele está afirmando ele vai se dedicar ao máximo pelos coríntios. E por que razão? Porque no original, quando ele fala em favor de vocês, o texto grego ele nos indica também que Paulo faz isso por conta da salvação. Por conta da salvação que ele deseja que os coríntios conheçam. Então, é a partir daí que o John Piper tira esses 3 desejos, que são apenas algumas aplicações, né, de como a esperança que Cristo nos dá na cruz não apenas serve para a vida após a morte, mas serve para o nosso presente. A partir disso, o John Piper ele faz a pergunta se nós estamos bem ou nos sentimos bem. Ele conta uma história dele, pessoal, e aqui eu quero deixar bem claro que ele não faz disso uma regra, mas ilustra bem a conclusão dele a partir dessa experiência, ilustra bem o ponto que ele quer nos demonstrar aqui. A história que ele conta é do momento em que ele teve o câncer de próstata e ele começa a refletir sobre as pessoas perguntando se ele estava bem. E ele passou a perceber que dizer que ele se sentia bem era mais preciso. Por quê? Porque nós somos incapazes de controlar o nosso futuro. E o John Piper percebeu isso porque ele se sentia bem quando recebeu a notícia do câncer. Ele não estava de fato bem, mas ele não sabia do problema e ele não sentia problemas. Então, para ele, estava tudo bem. Mas, na verdade, ele apenas se sentia bem. O problema estava para além da percepção dele. Então, a partir dessa experiência, ele conclui que nós somos incapazes de controlar o futuro. Por isso, nós não podemos afirmar com absoluta certeza que estamos realmente bem. Existem coisas que fogem do nosso controle. E essa situação de pandemia, de adversidade, mostra muito bem isso. Muitos planos foram adiados, cancelados, tiveram que ser adaptados. E existem várias coisas, independente de quem nós sejamos, estudantes, trabalhadores, enfim, até mesmo em relação à própria igreja, que nós precisamos rever porque nós não temos certeza sobre como será amanhã. E daí a gente também conclui que dependemos totalmente da soberania de Deus, porque Deus tem o controle de todas as coisas. E nós dependemos absolutamente da sua ação, do seu controle sobre o tempo, sobre o futuro. Porque se ele controla todas as coisas e sabe do futuro, ele sabe do futuro porque ele determinou que essas coisas acontecessem. E aí o John Piper cita o texto de Tiago, que fala: escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então, além do que a gente já viu, o John Piper aponta a partir desse texto de Tiago que Deus ele é envolvido com o que acontece conosco. Porque além de determinar o nosso destino eterno, que ele é garantido por meio de Cristo, Deus não só cuida da nossa vida, no sentido de, como a gente pode ver no texto, saber que a nossa vida é como neblina e logo se dissipa, ou seja, que não sabemos se amanhã estaremos vivos ou mortos. Deus ele é tão envolvido com o que acontece conosco, porque o texto também diz: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Deus está envolvido com as atividades que nós fazemos, com aquilo que nos cerca. Mas essa frase ela precisa ser entendida dentro de um contexto, que o John Piper vai desenvolver melhor. Porque quando a gente diz que Deus é envolvido com o que acontece conosco, sem mostrar o contexto bíblico mais amplo, a gente pode acabar caindo no erro de achar que Deus ele escolhe as coisas que acontecem ao nosso redor de maneira completamente arbitrária, e somos apenas marionetes
fantoches dos desígnios de um Deus que é totalmente distante e desconhecido. E não é isso. Exatamente por conta do que a Bíblia afirma sobre como Deus ele se envolve com o que acontece conosco. Esse versículo de Hebreus 2, Hebreus capítulo 2, versículos 10, 14 ao 15, ele contextualiza o que o John Piper está querendo dizer. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Vamos parar por aqui. O que o texto está afirmando? Deus, ele é o criador de todas as coisas, por causa de quem e por meio de todas as coisas existem. Ou seja, ele tem o controle de tudo. É o que a gente acabou de afirmar. Esse mesmo Deus conduz muitos filhos à glória. Ou seja, ele salva pessoas de uma massa de condenados, como a gente sabe, depois da queda de Adão. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, ninguém merece participar da glória de Deus, mas o próprio Deus, mesmo assim, conduz pessoas, filhos, à glória. Ou seja, ele salva pessoas para que tenham comunhão com ele próprio, Deus. Por sua misericórdia, ele faz isso. E como que ele fez isso? Ele aperfeiçoou, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Ou seja, que é o autor da nossa salvação, ao tomar forma humana, ele foi aperfeiçoado no sofrimento. E qual a razão disso? Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, o que acontece que o autor mostra aqui? O motivo pelo qual Jesus tomou forma humana, porque Deus quis fazer isso de maneira completamente aleatória, porque ele quis fazer um experimento, nem algo do tipo. Mas foi porque as pessoas que são carne e sangue, nós que somos carne e sangue, os filhos, têm participação comum de carne e sangue, ou seja, a nossa natureza é a natureza que sofre com o pecado. Então Jesus igualmente participou dessas coisas. Ou seja, Jesus, mesmo sem pecar, ele se tornou pecado por nós. Ele tomou a nossa natureza e sofreu o mesmo sofrimento que nós temos. Isso é muito importante, porque isso mostra que o nosso Deus ele não estava olhando de uma sacada celestial e ficou enjoado do sofrimento dos seres humanos e com uma pinça começou a tirar os seres humanos do sofrimento e agora ninguém mais sofre. Ele faz algo que ninguém imagina, que nenhum Deus faz, nenhum outro Deus faz, que é participar da dor e do sofrimento humano como um ser humano. E porque ele participou dessas coisas, ele destruiu o poder da morte. Porque ao ressuscitar como um ser humano, como um homem, ele venceu a morte que aflige a nós, seres humanos. E vencendo o diabo, ele livrou todos aqueles que estavam, pelo pavor da morte, sujeitos à escravidão por toda a vida. Ou seja, por medo de morrer, por medo daquilo que a morte nos traz, nós nos tornamos escravos a vida inteira de coisas que não têm a capacidade, não têm a natureza necessária para serem os nossos guias existenciais, para nos darem propósito, como o próprio Deus. Então, voltando lá no início, quando eu mencionei as pessoas que afirmam que nós precisamos exercer nosso direito de ir e vir, porque sem usar e desfrutar da nossa liberdade, nós não somos seres humanos plenos. Qual o erro dessas pessoas à luz desse texto? De que, sabendo que elas podem morrer amanhã, elas temem que elas não possam desfrutar daquilo que elas querem hoje. Então elas se tornam escravas da sua vontade, no sentido de que eu preciso desfrutar algo hoje para que eu não perca nada e, o máximo possível, no momento em que eu partir, eu não vou poder reclamar exatamente porque eu vivi de maneira completamente com as minhas probabilidades. Eu experimentei tudo que era possível que eu experimentasse. Mas mesmo que ela passe a vida inteira e morra, depois de muito velha, se aplica o ensinamento de Salomão em Eclesiastes, de que ele experimentou todas as coisas possíveis e ainda assim tudo isso era vaidade. Tudo isso não é capaz de nos livrar da escravidão da morte. Existem pessoas que falam assim, como a gente já mencionou, se o governo não resolver todas as situações
que ele pode resolver, nossa dignidade humana ela é diminuída. E, de fato, assim como a nossa liberdade, existem determinadas circunstâncias, ações que os governos podem tomar nessa pandemia que nos garantem a nossa dignidade, a nossa sobrevivência material. Mas isso ainda não é tudo. Porque se a nossa dignidade depender exclusivamente daquilo que governos podem proporcionar, o nosso propósito da vida ele está ligado a jogos políticos, ele está ligado a circunstâncias administrativas que seres humanos talvez nem sempre controlem. Por exemplo, um governo é incapaz de controlar uma pandemia, ele é incapaz de controlar um furacão, ele é incapaz de controlar um tsunami, ele não pode prever essas coisas, mas ele pode lidar com as consequências delas e tentar amenizá-las. Por exemplo, as fatalidades que esses eventos podem trazer, um governo jamais pode restituir. Jesus consegue nos dar a certeza de que mesmo que pessoas próximas ou nós mesmos morramos em meio a essa fatalidade, nós já temos a salvação garantida, porque ele venceu a morte na nossa carne, na nossa natureza. Mesma coisa para quem diz que nós precisamos confiar exclusivamente na ciência, porque a ciência vai, no momento que a gente descobrir a cura, resolver os problemas que são consequência do coronavírus de maneira natural. Mas não é assim, existem problemas lógicos, existem problemas sociais, existem problemas espirituais que uma pesquisa, que um laboratório não consegue dar conta. Sem saber do que Jesus fez por nós, a gente fica extremamente dependente do próximo resultado que vai sair, a ponto de tipo de pessoa que quando sai aquela manchete de pesquisas indicam que comer ovo faz mal à saúde, a gente deixa de comer ovo, mesmo que talvez aquela pesquisa tivesse mal feita, fosse errônea ou fosse simplesmente sensacionalista e já tivesse sido criticada. Depende dessas coisas que são do nosso tempo, ou seja, são temporais, são do nosso mundo e não tem capacidade de nos trazer sentido, propósito, como a obra que Jesus realizou na cruz. Nós somos escravos porque nós tememos o que a morte pode nos tirar. Mas quando sabemos que em Cristo, que sofreu a nossa morte para nos trazer vida, nós estamos libertos, morte nós descobrimos que nós temos nada a perder, porque tudo foi garantido em Cristo. Aleluia.